Seria o evolucionismo uma ciência incontestável? Então, na aula de hoje, nós vamos aí começar a falar um pouquinho sobre criacionismo, evolucionismo. Nós já falamos na aula passada, né, sobre questão de dons de línguas, batismo no Espírito Santo. Já falamos um pouquinho sobre a questão da sola escritura. Hoje nós vamos falar sobre o que a ciência vai apontar aí a respeito dos dons, a respeito da criação. E na aula que vem nós vamos ter uma perspectiva totalmente bíblica. Então hoje eu peço aí uma licença quase que poética para vocês, para a gente não falar exatamente sobre a teologia bíblica, mas para a gente poder se preparar um pouquinho melhor quando a gente estiver numa conversa, quando a gente estiver falando um pouquinho sobre essa questão da criação. Então, antes da gente partir para a Bíblia, vamos entender o que se fala por aí sobre criação, o que se fala sobre criacionismo, design inteligente e algumas outras coisas. Então, vamos começar aí falando sobre o que a evolução vai dizer sobre a criação do homem, né? E é muito interessante porque parece que a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e de repente o negócio ficou ruim para o nosso lado. Parece que é melhor retornar, parece que é melhor voltar da onde a gente veio, né? Mas enfim, de onde começa essa história de evolução? Até lá, meados do século XVIII, não se falava em evolução. Era totalmente comum a todos a questão bíblica, a questão da criação. Todo mundo entendia que o criacionismo, todo mundo entendia que aquilo que a Bíblia dizia era o correto. De onde que veio isso? Isso toma muito força, isso vai tomar uma força muito grande a partir de alguns escritos de Charles Darwin. E ele vai escrever lá em 1859 A Origem das Espécies, que é um livro bastante interessante. A comunidade acadêmica se baseia demais nesse livro, só que a maioria das pessoas não leu esse livro. Então elas vão falar de algumas coisas que talvez nem conheçam em profundidade. Porque a origem das espécies ela vai falar sobre um negócio chamado seleção natural. Que diacho que é seleção natural? É a sobrevivência do mais forte. A seleção natural basicamente vai ser isso, é a sobrevivência do mais forte. Essa questão da seleção natural, então, ela vai tratar dessa questão de você selecionar os mais fortes. Você tem numa tribo algumas pessoas ali que são imunes ou têm alguma resistência maior a determinado tipo de um vírus. Essas pessoas vão sobreviver a esse vírus, vão ter filhos e a grande tendência é que os filhos dessas pessoas carreguem essas características genéticas para que essas pessoas se tornem ali de alguma maneira resistentes àquele vírus. Então, se você tem duas pessoas que têm intolerância à lactose que se casam, existe uma probabilidade do filho deles também ter intolerância à lactose, e por aí vai. Então, essa questão da seleção natural, que é muito presente na origem das espécies, é uma realidade que existe mesmo e que é científico, e por aí vai. Só que aí, então, o que eles vão dizer? O que eles vão colocar além disso, né? Eles vão dizer, então, que existem mutações genéticas, que essas mutações, de alguma maneira, vão evoluir para algo melhor. Isso nem sempre vai ser verdade, porque se a gente parar para pensar, as mutações genéticas que a gente consegue analisar hoje, elas não são para tornar o indivíduo melhor. Pelo contrário, você tem uma mutação genética, você vai ter algo que vai piorar em relação àquilo que estava bom. Por exemplo, você tem mutações genéticas que a gente ouviu falar muito na época de Zika vírus, em que você teve aqueles problemas relacionados à microcefalia, problemas de crianças que nasciam ali com uma mutação genética e que tinham o seu cérebro de uma maneira um pouco mais diminuta em relação a uma criança normal, ali com 70% da capacidade. Isso é uma mutação. E note que a maioria das mutações, a esmagadora maioria delas, para não dizer todas, elas serão sempre algum problema. Então você tem uma mutação, você tem um problema. Você tem uma mutação, você gera um problema, você vai gerando algum outro tipo de problema. Mas o que eles vão dizer hoje na teoria, não de Charles Darwin, porque essa teoria ela já foi alterada, ela já mudou, você já não consegue mais dizer exatamente aquilo que Charles Darwin escreve na Origem das Espécies, com o que os evolucionistas vão dizer hoje. Ela foi evoluindo, a própria teoria de Charles Darwin ela vai evoluindo com o passar do tempo. Eles vão dizer então que você precisaria ter diversas mutações genéticas acontecendo para que você tivesse mudanças de espécies. Então, dessa maneira, nós poderíamos ter evoluído
de um mesmo ancestral comum que um chimpanzé, por exemplo. Os chimpanzés e os seres humanos teriam eles evoluído lá atrás, há 4 milhões de anos atrás, 6 milhões de anos atrás, de um mesmo ancestral comum, em que o mesmo ancestral que foi aquele que gerou o chimpanzé também vai gerar a gente, que são os chamados ancestrais comuns, né? Qual que é o problema? O problema é que a evolução vai precisar de um grande período de tempo. Para você ter a teoria da evolução funcionando com essas mutações em que você tinha lá um cavalo que precisava comer uma fruta ou uma folha que estava numa árvore mais alta. E é o que acontece, o pescoço dele vai esticando, 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 até que você tem uma girafa. Isso não acontece dessa maneira. Para que você consiga acontecer isso, um cavalinho não vai morrer cavalo e o filho dele vai nascer uma girafa. Você precisaria de muitos anos para que as coisas acontecessem. E por conta disso, eles vão dizer que a Terra teria 4,5 bilhões de anos. Um negócio absurdo. E o universo inteiro, de uma forma geral, desde o que eles chamam lá do Big Bang, vai ter aí perto de 13,7 bilhões de anos. E eu queria ler para vocês só a primeira página do que está dizendo esse livro aqui, que é bastante interessante, que é de um físico extremamente renomado, é o Neil deGrasse Tyson, que é um cara que é sensacional. E ele vai dizer como é que funciona a criação do universo, como é que o universo vai ter tido a sua origem. E ele vai dizer o seguinte: há uns 14 bilhões de anos, no início do tempo, todo o espaço, toda a matéria e toda a energia do universo conhecido cabiam dentro da cabeça de um alfinete. Então eles vão dizer que o Big Bang é exatamente isso. Você tem aquela concentração de energia gigantesca num ponto infinitesimal que de um dado momento ele se explode e ele vai ter a criação do universo. É isso que vai dizer o universo a criação do universo a partir de uma perspectiva evolucionista. E como é que é a partir daí? Tá, o universo explodiu, teve lá o ovo cósmico, ele se explode, você tem uma grande concentração de energia. E como é que as coisas funcionam? Eles vão dizer para a gente que o primeiro evento na formação de vida é a formação da própria Terra, do planeta Terra em que a gente conhece hoje, que foi aí aproximadamente há 4,5 bilhões de anos. E neste momento aí a Terra era extremamente quente, era praticamente uma bola de fogo, não tinha nada lá porque era simplesmente uma bola de fogo. O segundo evento é que essa bola de fogo começa a resfriar. E aí depois que ela resfria, ela vai entrando num processo de resfriamento gradativo, ela começa a ter agora não mais uma bola de fogo ali, uma grande bola de lava, ela começa a ficar ali aparecer um pouco de crosta, ela parece aparecer um pouco de rochas. E o terceiro evento, o nosso terceiro evento, ele vai ser o resfriamento e aí, a partir disso você começa a ter vapores que vão subindo de dentro das rochas, vão subindo do manto terrestre. E aí você começa a ter esses vapores indo para fora e aí você começa a criar uma atmosfera. E aí você vai ter os primeiros aí oceanos criados a partir de precipitação, a partir de chuva, porque você tem agora vapor d'água indo para a atmosfera, você começa a criar essa atmosfera, isso se condensa de alguma maneira, você tem chuva, e aí você teria os primeiros oceanos. E esses primeiros oceanos vão ser a parte fundamental da criação da vida na visão evolucionista, porque eles vão dizer que a partir desse primeiro oceano surge a vida. E essa é uma expressão que você vai encontrar em praticamente todos os livros e praticamente todas as revistas. Se você for olhar aqui, eu tenho algumas bem interessantes da Scientific American, alguns textos que são bem interessantes, muito legais. E eles vão usar essa expressão, que de alguma forma surgiram as primeiras bactérias. Então, a partir de um átomo que não tinha vida, de repente você consegue ter um átomo que tem vida. E aí vão ser pequenas bactérias, micro-organismos, que vão evoluir para organismos mais complexos. A partir desses primeiros micro-organismos unicelulares, você começa a ter os invertebrados, medusa, caracol, estrela do mar e tal. E tudo isso vivendo ainda nos oceanos. E a partir daí você tem o sexto evento, que é um pouco tempo depois, algumas espécies de plantas marinhas, ou seja, não mais micro-organismos, mas agora algumas plantas marinhas vão desenvolver a capacidade de se adaptar ali na água e vão migrar para a parte continental, mas não se explica exatamente como que uma plantinha que está ali na água boiando, né, um micro-organismo, de repente essa plantinha ela sai e ela vai para a terra, ninguém explica muito bem como é que isso acontece.
A partir daí, você tem a evolução, você tem aqui os bichinhos, né? Você tem os peixes que em algum momento eles decidem sair da água e eles começam a caminhar. E aí, a partir daí, as suas nadadeiras ali começam a crescer, as suas perninhas. E aí você tem aí os anfíbios, você vão ter aí os répteis, que vão, obviamente, gerar aí os dinossauros. E a Terra ficou totalmente povoada por dinossauros, que são os grandes répteis. E na teoria mais aceita hoje dentro da comunidade científica, vão dizer que eles foram extintos há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Existem algumas teorias que vão dizer por que eles foram extintos. Não é exatamente aceito por toda a comunidade científica a questão daquele meteoro que caiu, mas ela é uma das mais aceitas hoje, em que você teve um grande meteoro que vai cair e ele vai acabar destruindo a Terra, ele vai criar um negócio chamado inverno cósmico, que é uma grande poeira que vai ser levantada, impedindo que a luz solar passe. E aí, porque ele impede que a luz solar passe, os animais de grande porte vão morrer. E aí você tem, por fim, aí o oitavo evento, vai ter mais um, mas o oitavo evento é um evento muito importante, porque ele vai ser responsável por uma transformação do que a gente conhece hoje na Terra. Segundo eles, aí há 65 milhões de anos, depois desse provável impacto aí que tivemos com o asteroide, um meteoro, alguma coisa do gênero, você vai ter formação das montanhas que a gente tem hoje, você vai ter os mamíferos agora se proliferando, porque os mamíferos já existiam antes, segundo a teoria evolucionista, desde 225 milhões de anos atrás, você já tinha um mamífero convivendo com os grandes répteis, convivendo ali com os dinossauros, mas com a extinção dos dinossauros, agora os mamíferos se proliferam a rodo. E os animais, as aves e todos eles vão se proliferar. E a partir desse momento você já teria a atmosfera terrestre com as características próximas com as quais nós temos hoje. E por conta disso, dessa característica aí da atmosfera estar muito próxima da que a gente tem hoje, você vai ter há 4 bilhões de anos atrás os ancestrais dos seres humanos aparecendo pela Terra. E aí o planeta vai começar a ter momentos de muito frio. Até que uns 11 mil anos atrás, as coisas se estabilizam, o gelo começa a diminuir, eles se concentram mais nas calotas polares, no Polo Norte e no Polo Sul, e a gente começa a ter uma Terra muito mais parecida com o que a gente tem hoje. O que, que a gente tem então aqui? Isso daqui é o que a gente vai chamar de caracol de evolução, né? Que você tem a formação da Terra aparecendo aqui logo no começo de 4 milhões e meio de anos atrás, que é o que a gente chama de período pré-cambiano. Depois você vai ter o que a gente vai chamar de era paleozoica, em que você vai ter os grandes anfíbios, já alguns mamíferos vão aparecer aqui com 230 milhões de anos atrás, na era que a gente chama mesozoica. Depois a gente vai ter o período terciário, que agora já está muito mais próximo da gente, com os animais, formação dos Alpes, a flora começa a ter uma mudança bastante grande. A gente vai ter agora aqui grandes formações de cânions, glaciais e por aí vai, até você ter aqui o que a gente conhece hoje nos seres humanos. Então esse aqui é o tal do caracol das eras, o caracol evolucionista que a gente conhece e que a gente entende bastante. E como é que eles chegam nesses números absurdos aqui de 4,5 bilhões de anos, 65 milhões de anos? Eu não sei vocês já se perguntaram como é que esses números são propostos, como é que a gente propõe esses números? Eu tenho aqui uma outra revista bastante interessante, que também vai falar bastante sobre essa questão, né? Como é que a gente propõe esses números, como é que a gente propõe esses dados. E tem algumas formas da gente fazer datação. O que é datação? É você descobrir qual é a idade das coisas. Hoje é muito fácil. Você quer saber a idade do Ivan, você pode perguntar para ele, pode pegar o RG dele, olhar que ano que ele nasceu. Mas e se eu descubro um fóssil? E se eu descubro um osso? E se eu descubro é, estou fazendo uma escavação no seu sítio, aí na sua casa da praia, e você está lá escavando para fazer tua piscina e você começa a descobrir algumas peças esquisitas ali que você acaba tendo, te chama a atenção aquilo e você descobre que de repente aquilo fazia parte de uma tribo tupi que viveu na época de Cabral ali. E aí, como é que você descobre a idade disso? Como é que você conclui que era da época de Cabral ou não? Tem diversas formas de você fazer essa datação.
Uma delas é a datação por meia-vida, que a gente conhece, que a gente vai falar bastante, que muito utilizado é o urânio. Então, o que que eles fazem? A gente sabe hoje, é sabido, que o urânio, quando ele decai, ele vai formar duas coisas. Ele vai gerar chumbo e ele vai gerar hélio. Quando você tem urânio, você vai decair isso e você vai gerar esses dois componentes. Então, é assim, se eu tenho 1 quilo de urânio, depois de um certo determinado tempo, eu vou passar a ter meio quilo de urânio e meio quilo de chumbo e hélio. Isso é o que a gente chama de meia-vida. Isso é chamado de meia-vida. Então, quando você ouvir falar meia-vida, é isso. Eu tenho 1 quilo de urânio, depois de determinado tempo, esse urânio passa a ser meio quilo de urânio e meio quilo de chumbo, certo? E aí o que acontece? Qual que é a meia-vida do urânio, que é o que a gente utiliza para fazer algumas datações? São 4,5 bilhões de anos. Essa é a meia-vida do urânio. Por isso que é utilizado para você datar rochas, sedimentos, até também ossos de dinossauros são utilizados esse tipo de datação. Coisas mais recentes a gente usa carbono 14, porque a meia-vida dele é só 5.730 anos. Existe uma outra forma de datação que eu trabalhei na época da faculdade, todo o meu TCC, eu trabalhei no laboratório de materiais luminescentes fotônicos e nós trabalhávamos com luminescência oticamente estimulada, que era uma outra forma de você fazer datações. Então eu tive a oportunidade de visitar alguns campos de escavação mesmo, alguns campos arqueológicos na época da faculdade. Visitei alguns, fiz meu trabalho baseado nisso. E é muito interessante porque quando você descobre, por exemplo, cerâmica, que é uma coisa que a gente acha que é. A gente acha não, que a gente tem certeza que aquilo é trabalhada pelos homens, você utiliza luminescência oticamente estimulada para você datar aquilo, porque você sabe que é algo recente. Você sabe que a cerâmica foi introduzida no mundo há não muito tempo, principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil a gente entende aí que nós tivemos aí o descobrimento, do Brasil, tal. Então você não tem datações de cerâmica aqui no Brasil com mais de 1.000, 2.000, 3.000 anos. É coisa recente. Mas se a gente descobre, por exemplo, um osso de dinossauro, nós não fazemos a datação por luminescência oticamente estimulada. Por quê? Porque a gente já sabe que um dinossauro não poderia ter vivido junto com o humano, porque a teoria da evolução assim nos diz. Então é algo interessante porque eu gostaria de ter utilizado a luminescência oticamente estimulada para fazer datações em outras coisas, em coisas que a gente tem idades aí mais antigas, mas não foi permitido que eu assim fizesse. Ó que coisa interessante, né? Eu não tive a oportunidade de fazer isso. Existe um outro livrinho aqui, chama Datando a Terra, não sei se vocês estão conseguindo ver. É um livreto assim, muito interessante, muito legal. Porque ele traz aqui diversos estudos relacionados à datação em que eles começam a analisar algumas coisas muito absurdas. Eles pegam alguns exemplos de, por exemplo, pegar uma foca marinha que acabou de falecer e fazer uma datação dela por carbono 14 e descobrir que essa foca que tinha acabado de falecer tinha 1.300 anos. Então, olha como são falhos os métodos de datação. Aí eles pegam algumas múmias que tinham lá da época datada lá de 4.000 anos de idade, e aí você começa a fazer essas datações e aí você vê que você tem alguns números absurdos. Tem um artigo que foi publicado bem interessante, ó, que em 1971 foi publicado um artigo que algumas focas que tinham recentemente morrido, elas tinham sido datadas há 1.300 anos. E outras que já tinham sido mumificadas há mais de 30 anos, tinham sido datadas com 4.600 anos. Então esse é um artigo muito interessante que aparece nesse livrinho aqui. Ele dá todas as características sobre isso, que dá para a gente procurar e investigar o que é. Então é muito subjetivo essa questão de datação, é muito subjetivo. Por quê? Vamos supor que a gente encontra lá um osso de um dinossauro e a gente vai fazer a datação sobre esse osso e a gente descobre lá que esse osso tem aí perto aí de 60 milhões de anos porque a gente utilizou a datação de meia-vida. Mas quem garante que a quantidade exata que estava naquele osso era a quantidade que eu estou achando? Imagina que eu quero
pegar essa água aqui, certo? Quanto que eu já bebi dessa garrafa? É uma garrafa de 500 ml. Você pode simplesmente medir quanto que ainda tem aqui, certo? Vamos supor que tenha 350 ml nessa garrafa. Então você pode assumir que eu bebi 150 ml. Isso é claro para vocês? Mas quem garante que eu peguei essa garrafa totalmente cheia? Quem garante que essa garrafa já não veio para mim faltando 150 ml? Quem garante que outra pessoa não bebeu essa garrafa antes de mim? Então não dá para a gente afirmar que eu bebi 150 ml dessa garrafa simplesmente porque estão faltando 150 ml aqui. Então se eu tivesse aqui igualmente urânio aqui dentro nessa garrafa, e eu estou medindo agora, e estou falando assim, olha, tem 350 gramas de urânio. Logo, estão faltando 150 gramas de urânio, então significa que essa garrafa aqui tem 85 milhões de anos. Eu não posso fazer essa afirmação, porque quem garante que essa garrafa, quando ela foi criada, quando ela foi feita, ela já não foi feita faltando essa quantidade aqui? Olha como é muito pejorativo, olha como é muito subjetivo, na verdade, esse tipo de datação. Isso acontece com carbono 14. Por exemplo, você não consegue fazer uma extrapolação com datação de carbono 14 de mais de 60 mil anos. É impossível. Você não consegue fazer esse tipo de datação. Eu não quero ser muito científico aqui, eu quero ser o mais talvez coloquial possível para não entrar em dados muito científicos. Mas se alguém tiver interesse em falar um pouco mais sobre isso, com uma profundidade um pouco maior, eu tenho muito material sobre isso, porque foi parte do meu estudo, né? Eu estudei essa questão de datação durante aí 3 anos da minha vida. Eu estudei, trabalhei com isso. Então eu tenho muito material acadêmico, se alguém tiver interesse em falar sobre isso. Mas qual que é o problema dessa questão? Quando a gente começa a analisar algumas coisas, a gente percebe que a Terra não poderia ser tão velha assim, porque se assim fosse, teríamos problemas. A própria ciência indica que a Terra ela é muito mais jovem do que a gente poderia afirmar quando trata aí de 4,5 bilhões de anos. Vou dar um exemplo para vocês. Muito provavelmente vocês saibam que a Terra ela tem um campo magnético, e é esse campo magnético que vai proteger a gente de raios solares. E um ponto interessante é que o campo magnético da Terra ele perde aproximadamente metade da sua intensidade a cada 1.400 anos. Se eu começo a dobrar isso, ou seja, a cada 1.400 anos eu perco metade. Então significa que há 1.400 anos atrás, o campo magnético da Terra ele era 2 vezes o que é hoje. Se eu começo a ir dobrando isso, dobrando isso, dobrando isso, a Terra entraria em colapso se ela existisse há mais de 10 mil anos. Olha que um número interessante, 10 mil anos. A gente já vai passar a ver que esses números aí, a ciência, ela vai começar a indicar que a Terra não poderia ser tão antiga assim. Outro dado interessante que vão aí justificar ou que vão indicar uma Terra bastante jovem. Petróleo. As jazidas de petróleo, elas indicam hoje que a gente teria aí mais ou menos 10 mil anos de acúmulo de petróleo. Por quê? Porque a pressão que você mede nos campos de petróleo hoje, ela é de uma dada pressão em que você consegue ter essa concentração aí de 10 mil anos. Se a Terra fosse mais antiga do que esses 10 mil anos, você não teria pressão nenhuma numa jazida de petróleo. Mas isso não acontece. Quando você perfura um campo de petróleo, você tem uma explosão de pressão. E essa pressão condiz aí com mais ou menos 10 mil anos de pressão. Outro dado bastante interessante é a concentração de elemento químico nos oceanos. Tem aí documentado mais de 50 tipos de elementos químicos nos oceanos diferentes. E a concentração deles, a partir de diversas fontes que a gente tem hoje, elas indicam e vão sugerir aí não mais do que 13 mil anos. Ou seja, se a Terra tivesse alguns milhões de anos ou bilhões de anos, a concentração dos elementos químicos nos oceanos deveria ser exponencialmente maior do que ela é hoje. Um outro ponto, a nossa atmosfera. E isso é muito interessante. O carbono e o próprio hélio, que são liberados de diversos elementos químicos, porque quando você tem um elemento químico e o tempo vai passando, esse negócio vai decaindo. Aquela história que a gente já comentou sobre a meia-vida.
As concentrações de hélio e de carbono que existem hoje na nossa atmosfera vão dizer que a Terra deveria ter entre 10.000 e 12.500 anos de idade. E você poderia dizer para mim, ah, mas e se a gente tivesse aí uma perda de hélio da atmosfera para o espaço? E se nós tivéssemos uma perda, será que não poderia compensar isso? O ponto é que não existe uma maneira hoje de você dizer que existe perda, como pelo contrário, os próprios raios solares que entram aqui na nossa atmosfera produziriam mais hélio. Então, esse número talvez fosse até menor do que o número que a gente encontra aqui hoje. Há um outro dado interessante sobre a Terra ser uma Terra mais jovem do que a teoria evolucionista propõe. A rotação da Terra. Isso é um dado muito legal, porque a gente consegue medir hoje que a Terra diminui a velocidade de rotação dela com o passar do tempo, e esse número é constante, e a gente tem medido esse número há muito tempo já. A gente tem medido a rotação da Terra, a gente tem medido, por exemplo, o campo magnético da Terra, e esses são números constantes. Se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos e a gente fosse extrapolando isso para trás, porque se ela está diminuindo a rotação dela e ela diminui a rotação dela para o campo gravitacional do Sol, campo gravitacional de Júpiter, campo gravitacional da Lua, e ela acaba diminuindo a rotação dela por conta desses efeitos de outros astros. Né? Se ela continuasse rodando na velocidade que ela deveria ter há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra simplesmente seria um disco, porque ela rodaria numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não teria como ter tido a formação daquele primeiro, segundo, terceiro e quarto eventos que nós vimos lá atrás sobre a formação da Terra. Um outro problema que a gente encontra quando a gente pensa em períodos muito longos de tempo, quando a gente pensa em períodos muito longos de tempo. Tem aqui uma explanação aí de tamanhos para que vocês comparem. Então nós temos aqui Mercúrio, nós temos aqui Marte, nós temos Vênus, que é praticamente do mesmo tamanho da Terra. Então está aqui a Terra, ó. Esse é o planeta que todos nós vivemos, que nós conhecemos, tal. Está aqui o planeta Terra. Mas só quando eu comparo, o planeta Terra agora está aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo o meu mouse. Quando eu comparo ele com Netuno, quando eu comparo ele com Urano, Saturno e Júpiter, olha o tamanho disso. Olha o tamanho de Júpiter comparado com a Terra. Agora, olha o tamanho de Júpiter quando eu comparo ele com o Sol. Aqui está Júpiter e aqui está o Sol, certo? Olha o tamanho disso. A Terra você já não teria, você já não conseguiria mais vê-la direito aqui. Agora, olha o tamanho dessa estrela chamada Sirius aqui. Agora, olha o tamanho dessa estrela chamada Sirius quando eu comparo ela com essa outra estrela aqui que a gente conhece, que é a Aldebaran. Agora, olha o tamanho dessa estrela Aldebaran aqui quando eu comparo com essa aqui, ó, essa Betelgeuse, sei lá como é que fala o nome disso. E olha o tamanho dessa criança quando eu comparo ela com a Canis Majoris, que é a maior estrela que a gente tem conhecimento hoje. O que eu estou fazendo essas comparações, mostrando se eu tinha terra lá, que de repente esse negócio vai crescendo, 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 crescendo. Por que eu estou mostrando isso? Porque a Canis Majoris, ela tem aí mais ou menos 150 bilhões de vezes o tamanho do Sol. É um negócio que você não consegue entender, você não consegue mensurar. Parece quando a gente está assistindo o jornal e está falando assim, fulano desviou não sei quantos bilhões, né? Você não consegue nem saber quanto dinheiro é isso, né? A gente não consegue mensurar esses valores. Mas o ponto é que a Canis Major, ela é 150 bilhões de vezes maior do que o Sol. Se ela tivesse existido desde que a gente entende do universo, alguns bilhões de anos, a gente teria um problema. Por quê? Porque o Sol e todas as outras estrelas, elas estão consumindo a sua própria matéria. Então o Sol, como é que ele produz calor? Ele tem lá a fissão nuclear acontecendo dele e ele vai se consumindo. Da mesma forma que você pega lá, está fazendo a fogueira lá na sua está fazendo uma fogueira, você bota lá lenha, que o negócio bota fogo, aquilo vai se consumindo. É óbvio que é uma analogia meio pobre, mas de uma determinada maneira o Sol também se consome e essas estrelas também se consomem. Isso significa que essa tal dessa Canis Majoris aqui, ela deveria ser tão absurdamente grande que você não teria como ter estabilidade na galáxia. Esse é um ponto. O outro ponto é o Sol.
se ele está se consumindo aí há 4,5, 4,6 bilhões de anos, como é que você teria os três primeiros planetas? Por quê? Porque você tem aqui o Sol, você tem Mercúrio rodando aqui pertinho do Sol, você tem Vênus e você tem a Terra. Só que se o Sol tivesse existindo ali, desde que os evolucionistas vão dizer há 4,5 bilhões de anos, o tamanho e o calor dele seria tão grande que impediria a formação desses três planetas iniciais. Então a gente não teria como ter Mercúrio, não teria como ter Vênus e não teria como ter a Terra por causa do tamanho dele, por causa da quantidade de queima dele. Alguns evolucionistas vão dizer que a taxa de queimação do Sol, a taxa de consumo dele tem diminuído com o tempo, mas isso não faz sentido. Isso é você começar a achar brechas numa teoria que cientificamente não faz nenhum sentido. Um outro ponto interessante, a questão do nosso DNA. É muito comum as pessoas dizerem assim, nós descendemos do macaco. É o que essa revista aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ela vai falar sobre isso. É uma matéria muito interessante que saiu nessa revista, porque eles estão falando sobre a análise do DNA, análise do genoma humano e análise do genoma do chimpanzé. E vão dizer aí que a diferença entre um humano e um chimpanzé é de 1%. E que isso é muito pouco. Então, nós somos muito mais próximos dos nossos ancestrais símios do que a gente imagina, né? Só que olha que interessante quando a gente fala em 1%. Vamos dar uma olhada nessa 1%, nesse 1%. Porque o DNA humano, o genoma humano, ele possui 3 bilhões de bases. São 3 bilhões de letrinhas que se organizam para formar o genoma humano. Se eu estou falando de 1% de 3 bilhões de bases, então a gente está falando de 30 milhões de bases. É muita coisa de diferente que existe de um lado para o outro. Então, quando fala assim que 1% de diferença, ok, você pode falar que é 1% de diferença, mas vamos entender qual que é esse 1%. Porque se a gente está falando aqui de 30 milhões de bases, esse artigo aqui dessa revista da Scientific American aqui, que foi publicada em maio de 2009, esse artigo aqui é de maio de 2009. Ele foi publicado em maio de 2009 e ele faz uma análise bastante interessante em um pedacinho bem pequenininho do DNA humano, que é um gene que ele vai chamar de RAR1, que é uma região aí de aceleração humana. E esse gene ele é específico para tratar do cérebro humano, como é que o cérebro humano se desenvolve, como é que o cérebro humano funciona de um lado para o outro. Então a gente está pegando agora todo o genoma humano e estamos analisando um pequeno pedacinho dele. Lembra que eu falei que o genoma humano inteiro são 3 bilhões de bases. Essa RAR1, essa sequenciazinha, ela tem 118 bases. Estamos falando aí da questão do desenvolvimento cerebral humano, estamos falando de 118 bases comparado com os 3 bilhões que tem lá. Mas quando eu comparo essa RAR1 com o chimpanzé, a diferença já não é mais 1%, agora é 15%. A diferença passa a ser 15%. Então, isso aqui eu estou pegando um exemplo só. Nesse artigo aqui, eles falam outros exemplos, e eles têm outros exemplos que vão falar de diferenças de partes ali da proteína, do DNA humano, em que vão ter diferenças. Mas olha que interessante, quando eu analiso comparando agora o DNA dessa RAR1 de um chimpanzé com uma galinha, a diferença entre eles é de 1,6%. Então, nesse sentido, na base do desenvolvimento cerebral, um chimpanzé estaria muito mais próximo de uma galinha do que de um ser humano. Então, olha que coisa interessante, né, quando a gente começa a analisar esse tipo de questão. Então, quando eles falam dessa comparação ser humano-chimpanzé apenas 1%, ok, pode ser 1%, mas vamos conversar sobre qual 1% que a gente está falando. Outra coisa muito interessante é que quando você começa a analisar o DNA, a gente vai entender que o DNA mitocondrial ele é passado de uma geração para outra através da mãe. E aí tem uma pesquisa muito interessante que foi feita na Califórnia e eles vão estudar as 5 regiões do planeta e eles vão identificar que os seres humanos possuem um DNA mitocondrial idêntico. Ou seja, indica um ancestral materno comum. E aí, quando eles começaram a fazer as extrapolações para identificar onde estava esse ancestral comum,
Ó, que legal, encontramos a data aí de 6.000 anos atrás, tivemos um ancestral comum. E a gente vai ver que essa data é bastante interessante lá na frente. E eu pergunto para vocês, então, seria o evolucionismo uma ciência incontestável? Seria o evolucionismo uma ciência incontestável? Tem um outro livrinho que eu recomendo para vocês, que é Gênesis 1 e 2, que é sensacional, do professor Adalto Lourenço, que eu acho muito bom esse livro, que ele vai falar sobre essas questões da criação, sobre um olhar científico. Como é que eu consigo moldar a criação com um olhar científico? Tem algumas pessoas que são contra isso, né? Que entendem que Gênesis 1 e 2 é uma espécie de parábola dentro da Bíblia, em que a gente vai precisar entender isso como uma parábola. Mas eu gosto da ideia desse cara aqui, desse professor Adalto Lourenço, em que ele vai olhar Gênesis 1 e 2 como uma ciência. E vamos ver o que a gente consegue entender, o que a ciência hoje vai entender a partir de Gênesis 1 e 2. Então, sim, a gente pode questionar algumas coisas relacionadas ao evolucionismo. E a grande questão de fazer ciência é você estar sempre apto a questionar coisas. Eu, na época que eu estudava física quântica, que eu estudei a física do estado sólido, que era onde baseava a minha área de estudo, né, na época da faculdade, a gente tinha sempre que formular uma hipótese e nós testávamos essas hipóteses. Então a gente testava essas hipóteses. Eu poderia ter 1.000 confirmações de uma hipótese, mas eu não tornava ela 100% verdadeira. Bastava uma única hipótese negativa para eu deixar aquela minha ideia de lado. Se eu tiver uma contestação de uma hipótese, essa hipótese não é mais verdadeira. Então, o que a gente precisa entender é que você tem uma grande quantidade de cientistas hoje evolucionistas que não aceitam a contestação. Eles não aceitam ser contestados, eles não aceitam que, de repente, alguma coisa que eu estou ali analisando, eu estou contestando, estou chegando no resultado que, pera, eu preciso analisar direito. Então, a essência do cientista é buscar a resposta, mas não necessariamente uma resposta que eu vá gostar. Pode ser que eu buscando uma resposta, eu chegue numa resposta que eu não gosto, que não era aquilo que eu esperava. Mas aí eu preciso entender o que está acontecendo, por que eu cheguei naquela resposta. Provavelmente vocês vão me perguntar sobre os dinossauros. Então, será que como é que o criacionismo explica os dinossauros? Como é que a gente vai chegar nessa conclusão? Será que os dinossauros e o homem teriam convivido? Será que eles teriam vivido juntos? Existem provas reais? Será que esses fósseis aí são reais? Será que isso não existiu? O que a gente encontra na Bíblia sobre dinossauros, né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns museus, eu gosto muito de museu de história natural. Esse aqui é um museu que eu tive a oportunidade de visitar lá em Nova York. E você tem aí alguns dinossauros. Você tem o que a gente chama aí de pescossauros, né, que são os saurópodes aí em cima. Na parte de baixo aí eu estou vendo um tiranossauro rex. E sempre que eu estou viajando, seja trabalho ou férias, eu tenho muito interesse em visitar museu de arte natural, porque é nesses lugares que você encontra esse tipo de animais, né, esses fósseis, né? E aí eu pergunto para vocês, teriam os animais, os dinossauros, convivido com os seres humanos? Quais são as explicações que a gente tem na Bíblia? E se você quer saber a resposta dessa pergunta, não deixa de participar na próxima aula, porque na próxima aula a gente vai responder essa pergunta. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre criacionismo, tem esses 3 sites aí que eu acho interessantes. O que eu mais gosto é esse ICR aqui, é um site americano, né? Ele é totalmente em inglês. Esses 2 sites aqui são brasileiros, mas eles estão um pouco aí desatualizados se você comparar com o ICR. Deixo também uma outra recomendação de livro, que é também do professor Adalto Lourenço, que é Como Tudo Começou, que ele vai tratar dessa questão de como que é a perspectiva criacionista. E é um livro didático muito legal esse livro aqui. Esse é um livro de material acadêmico mesmo, de uma qualidade muito boa. Não tenho nada com o professor Adalto Lourenço, nem conheço ele, tá, gente?
Vamos dizer aí que eu estou fazendo algum tipo de propaganda para ele. Mas é um material que eu gosto muito, que eu acho muito bem escrito e com uma perspectiva física acadêmica. Esse livro aqui é um livro mais acadêmico, um livro com um perfil mais físico, para você entender a física por trás do criacionismo.